Olá, hoje eu vou estar falando para vocês de um assunto pertinente, né? Ele é muito importante, é em relação, ou seja, é para você ou para algum familiar seu que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica e que possa vir a ser contaminada pelo coronavírus. E o que eu vou mostrar para vocês é a importância do exercício físico nesse sentido como prevenção. Bom, pessoal, eu sou o professor Viana. Eu sou um voluntário da Associação do Diabetes Brasil, a ADJ Brasil. Eu sou professor também universitário. E eu gosto muito de trabalhar com prescrição de exercícios para as pessoas que têm doenças crônicas de uma forma geral, doenças metabólicas, as doenças cardiopulmonar. Trabalho também com prescrição de exercícios para as pessoas que têm doenças e disfunções musculoesqueléticas, ok? Vamos lá. O que nós vamos ver aqui? Qual é o problema geral da DPOC? Vou mostrar para vocês rapidinho. Qual é o problema de quem tem DPOC e acaba sendo contaminado pelo Covid-19? Quais ações preventivas que você pode fazer? Importância do exercício físico nessa situação. E nós vamos fazer na prática um exercício de respiração que ele é básico, ele é muito bom no sentido de fazer com que vocês tenham uma melhora. Vamos lá, a DPOC ela é uma doença respiratória e ela tem como característica a obstrução crônica do fluxo aéreo. Isso é devido ao processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório, ao longo do tempo, ele piora, ele se agrava, né? E aí a pessoa acaba tendo cada vez mais uma dificuldade no fluxo aéreo de ar. O índice de mortalidade da DPOC, ele é altíssimo, certo? E ele é provocado por quê? Pela inalação de partículas ou de gases tóxicos. O principal que a gente conhece muito bem é o tabagismo. Então, o hábito de fumar leva as pessoas a terem não só DPOC, mas também ter vários outros tipos de doenças. Por exemplo, o tabagismo ele é responsável por 90% dos cânceres de pulmão. Ele é responsável por 86% de bronquite e de enfisema pulmonar. Ele é responsável por 25% das doenças isquêmicas do coração. As doenças isquêmicas do coração são aquelas doenças onde o coração acaba tendo uma demanda de oxigênio menor do que aquilo que ele precisa. Ou seja, a falta de oxigenação. E também é responsável por 30% dos cânceres que acontecem fora do pulmão. Então, só o vício de fumar ocorre tudo isso. Além deles, você tem, além do cigarro, né, do fumo, nós temos também algumas atividades funcionais que também acabam provocando a DPOC. Então, nós temos, por exemplo, as indústrias de borracha, as indústrias que trabalham com plástico, as indústrias que trabalham com couro, têxtil. Então, existem várias outras indústrias aí, áreas funcionais, que também costumam ter uma responsabilidade sobre as doenças pulmonares, ok? Então, olha lá. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem do pulmão, onde vocês vão ver, por exemplo, nesse primeiro túbulo que ocorre fora do pulmão é a traqueia. O primeiro túbulo dentro do pulmão é o brônquio, ok? Depois do brônquio, você tem a primeira ramificação, que é o bronquíolo. E depois, lá no finalzinho, nós vamos ter o alvéolo. Tá? O alvéolo é justamente aquele local onde acontece a troca gasosa. E aí nós podemos verificar, assim, em relação às doenças. Quando a pessoa tem a bronquite crônica, o que é que inflama primeiro? Inflama os brônquios, desculpa. Então, são os brônquios primeiro inflamados quando a doença é única, especificamente bronquite crônica. Quando a pessoa tem o que é conhecido como bronquiolite obstrutiva, o que é que inflama? São os bronquíolos, ok? E quando está inflamado os alvéolos, aí o nome que se dá, na verdade, é de enfisema pulmonar, por exemplo. E aí, todo esse conjunto que sustenta o alvéolo, ele tem aí o nome também de parênquima pulmonar. Certo? Então, são esses feixes do pulmão onde ocorrem os processos inflamatórios. Essa outra imagem, nessa primeira subdivisão da imagem,
O que vocês podem enxergar aí? É um conjunto de alvéolos onde eles estão saudáveis. Na parte de baixo, vocês podem observar os alvéolos que eles têm, que ele apresenta um processo inflamatório. Essa partezinha azul aí são os edemas formados justamente por causa desse processo inflamatório. E o que acontece ao longo do tempo é que isso piora e esses alvéolos acabam sendo totalmente destruídos. Basta olhar nessa figura do lado direito aí, que vocês vão ver que existem alguns buracos nesse pulmão. Esses buracos é exatamente onde tinha esses alvéolos que acabaram sendo destruídos. E o nosso organismo, de forma super inteligente, ele acaba criando um tecido conjuntivo em volta desse local, e esse tecido, na verdade, ele não é elástico, ele não acompanha o processo de expansão do pulmão. Então, o que acontece? Os alvéolos que têm a capacidade de troca gasosa próximo dessa região, eles ficam, de uma certa forma, meio que com a função mais prejudicada, desculpa, eles ficam com a função um pouco mais prejudicada, porque o pulmão não tem uma capacidade adequada de expandir, porque esse tecido já se cura. Então, o indivíduo fuma, a tendência é piorar cada vez mais. Agora, vamos lá. O que o vírus do Covid-19 faz? A função dele, inicialmente, que acontece é inibir a capacidade de transporte de oxigênio. Então, nós temos uma proteína específica com base no ferro, que é ela que transporta o oxigênio. O vírus, ele, na verdade, ele acaba capturando esse oxigênio e essa proteína de ferro acaba ficando largada nos tecidos, ok? Ela vai acabar sendo depositada em partes do pulmão e também em todo o sistema. Ele vai acabar correndo pelo sangue e afetando os outros órgãos. Tanto que hoje já não estão mais se falando que o Covid-19, o coronavírus, é uma doença que atinge os pulmões só, né? As vias aéreas. Não, pelo contrário. É uma doença que ela é sistêmica, porque ela acaba atingindo todos os órgãos de uma forma geral, o sistema como um todo. Ok? E aí, o que nós temos quando a gente fala de uma imagem de tomografia computadorizada mostra claramente que a pessoa já teve Covid-19, já teve coronavírus. É justamente que são esses fragmentos de ferro dessa proteína que acabam ficando depositados no pulmão e que na hora que faz essa imagem aparece essa mancha. E isso, o que acontece? Esse ferro ele é tóxico, ele vai acabar oxidando e vai provocar mais estragos ainda na região do pulmão. Então, por isso que é extremamente complexo. O que nós podemos fazer? O que eu posso falar para vocês fazer como ações preventivas? Primeiro não fumar. Simples assim, não fume. Ou seja, existem pessoas, por que eu falo isso? Existem pessoas que, mesmo com uma doença, elas insistem em fumar. Qual é a sugestão? Fume o mínimo possível, ok? A outra coisa não ficar exposto a partículas tóxicas. Então, o local onde tem poeira, o local onde tem tinta, onde tem alguém utilizando material de limpeza, evite essas áreas, esses ambientes, porque o seu organismo vai sentir. A outra coisa não ter um comportamento sedentário. Então, é importante que vocês continuem fazendo atividade física. E hidratação. Precisa tomar água, precisa estar hidratado. Por que isso? Uma coisa muito lógica. O nosso organismo, ele tem uma quantidade muito grande de água e todas as ações químicas que ocorrem no nosso organismo dependem de água. Então, você precisa estar hidratado para o seu organismo conseguir responder de forma adequada a essa invasão que possa vir a acontecer. E qual é o objetivo do exercício nesse sentido? Nós vamos falar do exercício aeróbio, especificamente de conseguir manter a capacidade pulmonar, conseguir manter essa sua capacidade de respiração, de troca gasosa. Então, é importante que você mantenha. Se você já fazer exercício, faça, continue fazendo o que você puder. Tá? E eu vou dar uma dica para vocês que é interessante. Para quem nunca fez, pode sentir, e às vezes para situações que ocorrem em casa, ou mesmo para aquelas pessoas que já fazem, só que elas não entendem mesmo o que acontece. Olha lá. Pensa quando a pessoa vai começar a fazer uma caminhada e ela começa a fazer essa caminhada, e no primeiro ou no segundo minuto ela já sente um determinado desconforto e já sente falta de ar. Aí ela quer parar. Não, ela não deve parar. Okay? Mas o porquê que acontece esse desconforto? É justamente porque no momento em que ela está fazendo esse exercício, que ela aumenta a respiração, ela aumenta a frequência cardíaca, o pulmão dela recebe
uma sobrecarga de oxigenação maior, porque o organismo está precisando, só que, infelizmente, ele interpreta isso como uma agressão. E como ele interpreta isso como uma agressão, ele, na verdade, ele se contrai e impede que haja essa troca de oxigênio de forma fácil. Então, o que você tem que fazer? Você faz esse exercício de forma intermitente, aonde você chega no limiar de desconforto. Então, você começou a andar, no primeiro ou segundo minuto você sentiu desconforto, você diminui ou para. Aí você logo recupera, no minuto seguinte já dá para recuperar. Aí você, imediatamente, você já segue no exercício físico. Mais uma vez, chegou no limiar, você para e continua. O que vai acontecer? O seu organismo vai entender o que você quer, que melhore essa sua capacidade com o maior aporte de oxigênio, porque o seu organismo, inclusive, está precisando. E aí você consegue ir ajustando e isso vai fazendo com que com que essa pessoa consiga chegar em um aquecimento, em uma capacidade boa para que ela faça aquele exercício principal que ela se programou. É por isso que no item segundo ali está escrito ali, ó, aquecimento deve ser prolongado. É justamente por isso. Se a pessoa fizer um aquecimento curto, essa pessoa que tem DPOC, ela vai ter muita dificuldade nessa troca gasosa, ela vai ter muita falta de ar, ela vai sentir um grande desconforto. Por isso que o alongamento ele é mais longo. E se isso ocorrer em tempo de frio, esse alongamento ele vai ser o aquecimento, desculpa, esse aquecimento ele vai ser mais longo ainda, porque a pessoa vai demorar mais de ajustar essa adaptação e chegar no limiar mais confortável para ela prosseguir com o exercício da maneira com que ela quer. E aí nós vamos fazer agora um exercício de respiração, um exercício simples, comum, e dá para todos nós fazermos. Então, o que esse exercício compõe? De você fazer uma inspiração e segurar em 4 tempos, ou 8 tempos. Então, o que significa esses tempos? Segundos. Então, você conta 1, 2, 3, 4, ou 1001, 1002, 1003, 1004. Então, o primeiro exercício, o que você faz? Você faz a inspiração, segura em 4 e depois você solta. Você repete isso algumas vezes até acostumar. Depois que acostumou, você soma com o seguinte, você faz a inspiração, segura 4, né? Faz a inspiração em 4 tempos, depois você segura em 4 tempos. Fez isso algumas vezes, essa combinação parte para a terceira combinação. E aí, a terceira combinação, você vai fazer a inspiração em 4 tempos, você segura por 4 tempos, depois você solta por 4 tempos. Depois que você acostumou, você vai lá e solta com 8 tempos. Então, você vai trabalhando com essas combinações para poder você trabalhar bem. Vamos fazer uma vez junto aqui? Então, vamos lá. Fazendo a inspiração em 4 tempos. Aí você solta. E aí, vamos lá fazer a combinação. Agora a combinação com o terceiro, que nós vamos soltar em 4 tempos. Vamos lá. É isso. Depois você vai fazer essa combinação soltando em 8, e aí você vai trabalhando com isso. O que isso vai fazer? Com que você aumente a sua capacidade de expansão do seu pulmão. Você tem 2 técnicas que pode você ajustar e fazer isso. Cada uma dessas técnicas tem algumas características diferenciadas, mas você pode fazer ambas. Então, uma é você fazer essa inspiração e puxar com o diafragma, fazer com o seu diafragma desça, que é para poder você levar esse ar de forma mais profunda possível. A outra forma é com que você faça essa expansão do tórax, mas não pelo diafragma, mas sim fazendo a expansão da caixa torácica como um todo. Por que isso? Porque isso vai facilitar, de qualquer forma, que você trabalhe com essa expansão em todas as dimensões que são possíveis do seu pulmão. E se você fizer isso sentado, lógico, sentado de preferência na ponta da cadeira, ou que faça em pé, coloque as 2 mãos na cintura, porque isso vai facilitar com que a sua caixa torácica expanda com maior facilidade, ok? Então, faça sentada ou em pé, com as 2 mãos na cintura, faça essa inspiração com a técnica de você puxar o diafragma ou com a técnica que você faça uma expansão como um todo. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado e colaborado bastante com isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado para vocês, ok?